Biden versus Putin. O que conversaram? O que decidiram? Mas afinal, o que querem os Estados Unidos? Se a Rússia obedecer às vontades do Ocidente, o que será da Rússia? Fique comigo até o final desse vídeo, que tentarei responder a essas e outras questões. Se você gosta do canal Falando de Guerra, é muito importante que você deixe o seu like e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. A Cimeira de Malta em 1989 foi um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, George Bush, e o líder soviético Mikhail Gorbachev. Nesse encontro foi acertado, entre outras coisas, que a Europa ficasse livre da influência norte-americana e soviética, onde a presença desses seria mínima. Mas com o fim da União Soviética, não durou muito para que os Estados Unidos começassem a avançar para o leste europeu. E assim 7 países que faziam parte da União Soviética passaram a integrar a OTAN. Os russos não tiveram opção a não ser acelerar seu programa de armas e qualificar cada vez mais suas tropas. Você tem noção do que significa para os russos ver um avanço cada vez mais avassalador da OTAN em direção às suas fronteiras? Temos que entender que a Rússia sofreu pelo menos 2 grandes invasões históricas, uma desencadeada por Napoleão Bonaparte em 1812, onde mais de 600 mil soldados invadiram a Rússia, e outra em 1941, na maior invasão de todos os tempos, onde os nazistas invadiram o país com quase 4 milhões de soldados. Dentro desse contexto, a mentalidade do povo russo é uma mentalidade de autodefesa. É difícil você encontrar algum russo que não tenha perdido um parente sequer na guerra. Ver um avanço da OTAN em direção ao seu país é ver um prenúncio de uma outra invasão. E os russos, ainda na época de Stalin, juraram que jamais e em tempo algum iriam ser pegos de surpresa com uma outra invasão. Quando Putin diz para não cruzarem as linhas vermelhas, é bom levar a sério. O próprio Putin teve sua mãe, que foi sobrevivente do cerco a Leningrado, e seu pai, que participou da guerra e foi ferido gravemente. Apesar de ainda não ter nascido na época da Segunda Guerra Mundial, Putin sabe muito bem o peso de ter o seu país invadido. Até 2014, as relações eram boas entre Ucrânia e Rússia. Mas tudo veio abaixo quando protestos ultranacionalistas e pró-Ocidente eclodiram na capital da Ucrânia, Kiev, e posteriormente por toda a Ucrânia, menos na região de Donbás. Ficou claro que as manifestações tinham o propósito de derrubar um governo pró-russo e colocar em seu lugar um pró-Ocidente. Os Estados Unidos são acusados de estarem por detrás desses protestos. Após a derrubada de um governo aliado da Rússia, subiu ao poder na Ucrânia um governo voltado para a União Europeia e voltado para o Ocidente. Ficou óbvio que a Ucrânia, dentro de sua própria estrutura, já era um país dividido entre a parte ocidental e a oriental, onde está a região de Donbás. Não restou saída para Putin a não ser anexar a Crimeia e apoiar os ucranianos de Donbás, conhecidos como separatistas pró-russos. Se não houvesse um conflito entre Donbás e Ucrânia, se não houvesse uma anexação da Crimeia, é fato que a Ucrânia muito provavelmente já faria parte da OTAN. Fontes dos Estados Unidos dizem que o efetivo russo próximo a Donbás já soma 175 mil soldados, um número bastante expressivo. Mas por que os russos estão concentrando tantas tropas próximos a Donbás? Em março, a Ucrânia ameaçou invadir Donbás, uma região majoritariamente de etnia russa, a parte oriental da Ucrânia. Foi quando os russos mobilizaram 150 mil homens pela primeira vez, para perto do conflito. E se a Rússia fizesse a vontade do Ocidente, como estaria a situação hoje? Certamente o governo aliado de Putin na Ucrânia teria caído, como de fato caiu. Mas os russos não teriam anexado a Crimeia, e também não teria apoiado os separatistas pró-russos, que a essa altura, sem apoio russo, já teriam sido massacrados, e a Ucrânia, por sua vez, já estaria fazendo parte da OTAN e entupida de armas do Ocidente. Teria mísseis apontados para Moscou e equipamentos e armas muito mais modernos do que tem hoje. Se a Rússia não tivesse agido da forma que agiu, hoje a Ucrânia seria uma gigante. A OTAN estaria muito mais fortalecida e a Rússia estaria muito fraca no cenário geopolítico. Ainda assim, podem apostar, os Estados e seus aliados arrumariam algum outro motivo para pressionar e sancionar os russos. Sobre a conversa de Biden e Putin ontem, 7 de dezembro, as conversas foram de lugar algum para lugar nenhum, ficando tudo do jeito que estava antes.
Putin pediu garantias de que a Ucrânia não entraria para a OTAN, algo que Biden desconversou, mas deixou claro que caso os russos resolvam invadir o país, os Estados Unidos e a OTAN estarão do outro lado, fornecendo armas e equipamentos militares, além de apoio diplomático e também impondo sanções. Não há muitos detalhes dessa conversa, mas Putin deixou claro também que não poderá aceitar uma ação da Ucrânia em Donbás. Como vimos, a situação está na mesma, não chegaram a um acordo. No próximo vídeo falaremos a respeito de uma possível guerra entre a Ucrânia e Rússia e suas consequências. Não percam! Até o próximo vídeo!